Irmãos, a paz do Senhor, bênção poder estarmos juntos mais uma vez, com o intuito principal, primeiro, de aprender da palavra de Deus. Como base da reflexão de hoje, quero convidar os irmãos para lermos um texto bíblico que está no Evangelho escrito por Mateus. Evangelho escrito por Mateus, capítulo 19. Capítulo 19, do versículo 4 a seguir. Ele, porém, respondendo, disse-lhes: Não tendes lido que aquele que os fez no princípio, macho e fêmea os fez? E disse, portanto, deixará o homem pai e mãe, se unirá à sua mulher, e serão dois numa só carne. Assim não são mais dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não o separe o homem. Disseram-lhe eles: Então por que mandou Moisés dar-lhe carta de divórcio e repudiá-la? Disse-lhes ele: Moisés, por causa da dureza dos vossos corações, vos permitiu repudiar vossas mulheres. Mas ao princípio não foi assim. Eu vos digo, porém, que qualquer que repudiar sua mulher, não sendo por causa de fornicação, e casar com outra, comete adultério. E o que casar com a repudiada, também comete adultério. Amém? Só esse texto, pode tomar o seu assento, por favor. Ser grato a Deus pela confiança do nosso pastor Valdeci, pelo desafio que me propôs de trazer uma exposição bíblica do assunto divórcio. Pretendo trazer uma reflexão bíblica subordinada ao tema a desconstrução do casamento. Pastor, mas é esse tema? É esse tema. A desconstrução do casamento. Na realidade, o casamento, ele funciona como a construção de um edifício. E cada atitude dos cônjuges, gera uma modificação na obra. Uma edificação, uma construção com deficiência na estrutura, não resistirá o inverno. Se houver falhas na parte da cobertura, por exemplo, os desgastes serão constantes. O casamento, ele é uma construção. Na perspectiva bíblica, o casamento, ele é um pacto de amor permanente entre um homem e uma mulher, e nada mais. O casamento bíblico, ele é monogâmico e
primando por um relacionamento de reciprocidade, companheirismo, prazer e desenvolvimento familiar. Se tomarmos por base o sistema elétrico, sem dúvidas, uma das maiores áreas, ou uma das áreas de maior risco aos empregados e transeuntes é uma subestação de energia elétrica. Quase todas as cidades têm um ponto de subestação de energia elétrica. Esta subestação, ela é identificada, ela é protegida por placas, por muros e por aterramentos. Para se ter uma noção, a energia que chega em nossa tomada, aqui na nossa região, é de 220 volts. A energia que passa por uma subestação é 69 mil volts. Dependendo da rede, 34 mil volts. E ainda 15 mil volts, mas chegando até 69 mil volts. A energia que transita, que circula na subestação, abastece uma cidade, mantém empresas funcionando, mantém ou possibilita reuniões como essa. Tudo energia. Agora, esse ambiente, se acessado de forma indevida, deixa de ser um simples ponto de abastecimento e aquela energia se torna algo letal. No aspecto automobilístico, temos um carro. Esse carro serve para transportar os passageiros de um lugar para o outro. Agora, ele tem os seus sinais, ele tem os seus limites, ele tem os seus critérios. E esses critérios estão apresentados no painel do veículo, no manual do veículo, nas leis do país que regulamentam as questões de trânsito, inerentes ao trânsito, e algumas programações tecnológicas do próprio veículo. Para quê? Porque se conduzido de maneira indevida, o que poderia ser algo bom para transportar pessoas, se torna uma ferramenta letal também. O casamento é algo parecido. Quando conduzido de forma inteligente, ele lança os seus reflexos na sociedade, através da formação do caráter dos filhos, do desenvolvimento dos cônjuges. Desde que operado indevidamente, o casamento pode interferir no bem-estar do cônjuge e, pasmem, comprometer a salvação das partes. Então o casamento é algo bom? Sim, mas se tratado indevidamente, compromete até a salvação. É tão verdade isso que Paulo escreveu aos Coríntios. Olha, nem os idólatras, aí ele coloca algo lá, nem os adúlteros herdarão o reino de Deus. Por quê? Uma vez que tratado indevidamente, compromete a salvação. Então, foi Deus quem disse, não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma adjuntora para que esteja como diante dele. Foi Deus quem estabeleceu o casamento. E isso não exime o casal de crises, de conflitos, de divergências, de desconfortos. A essa altura, a altura das crises, dos conflitos e das divergências, o X da questão consiste em
não romper o casamento com o divórcio. É errado o casal ter conflitos? De forma alguma. É errado o casal ter as suas diferenças? De forma alguma. Só que o X da questão nesse momento é não romper a aliança do casamento com o divórcio. E me atrevo a dizer algo. Nenhum casal pode ter um casamento permanente se desde o seu princípio estiver na prateleira de escolhas o divórcio. Então eu quero reforçar. Se você quer ter um casamento permanente, tire da prateleira de alternativas para a solução de conflitos o divórcio. Porque senão todas as vezes ele virá à tona antes de qualquer outra solução. Tipo, não tem jeito, vamos, já que a gente não está dando certo, cada um segue seu rumo. Então o propósito desta palavra é despertar, é mostrar a sutileza, a gatunagem, a sagacidade de Satanás em tornar o divórcio como algo natural e um bem necessário à reconfiguração da família moderna. É o objetivo dessa ministração provocar quanto ao tratamento das principais causas que conduzem ao divórcio. Às vezes nos ocupamos tanto com o sintoma que nos esquecemos das causas. É o objetivo dessa ministração também mostrar qual é o posicionamento bíblico em relação a esse assunto. Eu quero pedir emprestada a sua atenção por alguns minutos. Ultimamente, a internet vem sendo agente do sistema mundano na promulgação do divórcio. Eu não preciso citar nomes, mas parece que ultimamente o que mais se fala são os divórcios dos artistas. Mal termina falar de um, já vem outro. E isso é notícia nas redes, isso é notícia nos jornais, e através disso vai sendo sorrateiramente implantada a cultura da irresponsabilidade e do rompimento conjugal. Logo de início, o apóstolo João nos ensina: não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Paulo também dizia: irmãos, pelo que não sejais insensatos, não vos conformeis a este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Se a igreja não tomar cuidado, daqui a pouco a gente está encarando o divórcio como algo normal. Se a igreja não tomar cuidado, daqui a pouco estaremos sendo as maiores testemunhas da destruição da família. O altar que une casais será a testemunha da destruição dos mesmos. Então, ultimamente está sendo pregado muito isso. Me permita trazer uma definição. O que vem a ser o divórcio? O divórcio é quando duas pessoas casadas decidem pôr fim ao casamento. E dada a facilidade das questões legais, o índice, a recorrência aumentou de forma
gritante. Só para você ter uma noção, no Brasil, o divórcio amigável pode acontecer, toda a papelada, resolver tudo em um dia. O amigável. Já o litigioso, ele pode estender até 3 meses de muito trabalho, mas porque aí envolve questão patrimonial, envolve questão da guarda dos filhos e assim por diante. Isso vai estender até 3 meses. Agora, se for amigável, vamos decidir junto aqui, vamos terminar isso, um dia resolve tudo. E o jornal O Dia, que é o jornal da cidade de São Paulo, analisando a Central Notarial de Serviços Eletrônicos Compartilhados, ele percebeu o seguinte: só nesse ano, entre abril e agosto, houve um aumento na procura e realização de escrituras públicas de divórcio na ordem de 260%. Foi um salto de 260%. E no primeiro mês de isolamento provocado, grave isso, no primeiro mês de isolamento provocado pela pandemia, foram quase 3.000 casamentos desfeitos no país. Em julho, esse número saiu de 3.000 e foi para 7.400. Pastor, mas para que falar de divórcio? Como não falar diante de uma realidade dessa? Dados do IBGE, lá do ano de 2000, eu pegando um pouco mais atrás, confirmam que 47% dos domicílios se organizam de maneira a atuar, a conformar com a ausência de um dos cônjuges. Ou seja, se eu pegar total dos domicílios do país e calcular ali 47%, é lógico que estimativa, tem margens de erro, mas vamos pensar, 47% é muita coisa. Em 47% desses domicílios está faltando um cônjuge. Existem filhos, mas falta um cônjuge. E alguns autores não evangélicos, pasmem os senhores, já afirmam que isso não é a família em crise. É apenas a família passando por um, olha a palavra que eles usam, redimensionamento. Se isso não é crise, o que é crise então, gente? Não, esses divórcios assim, é só um redimensionamento na família. No meio hollywoodiano, não se usa o termo divórcio. Se usa o termo conscius uncoupling. Conscius uncoupling. O que é isso? Desacoplamento consciente. É uma palavra chique para divórcio. É aquele negócio, vamos romper, mas vamos continuar sendo bons amigos. Já viu aquilo nas redes sociais? Pessoas que rompem o casamento, mas continuam se encontrando, continuam conversando, vivem como se não tivesse nenhum problema, inseridos na cultura do conscious uncoupling, desacoplamento consciente. Agora, o divórcio nos tempos de Moisés. Deuteronômio capítulo 24. Se você for estudar sobre divórcio na Bíblia, esse texto não dá para perder ele. Deuteronômio capítulo 24, versículo 1, versículo 2, versículo 3 e versículo 4. Está escrito:
de forma sintetizada para a compreensão dos irmãos. Se o cônjuge, o marido, encontrar alguma situação vergonhosa, desconfortável, não precisa ser o adultério, qualquer situação vergonhosa que o deixe insatisfeito com o relacionamento, ele pode despedir sua mulher. Dê a ela uma carta de repúdio. A partir dessa carta, ela poderá seguir a sua vida. Ela tem a sua proteção feminina, ela vai embora. Dê a ela essa carta e pronto. Aí, mais tarde, Jesus vai comentar esse texto. Mateus capítulo 19. E aí ele diz: eu digo que se alguém repudiar a sua mulher, senão pela prostituição, pelo adultério, pela fornicação, então, e claro, esses termos relacionados ao adultério, então, estes se tornam adúlteros. Quando Jesus diz, eu digo, é porque ele está violando a lei? Não. Ele está dando uma interpretação mais elevada da lei judaica. Não está desprezando. Ele está dando uma interpretação mais elevada da lei judaica. Se despedia por qualquer razão. Agora, eu digo o seguinte: se você despede, se você divorcia, se você desliga rompe com o casamento, qualquer motivo que não seja adultério, então você está incorrendo numa situação de adultério também. Perceba que o divórcio, como diz pastor Jamiel de Oliveira, não era uma prática ordenada por Deus, era uma prática tolerada por Deus. Leia os 4 versos do capítulo 24 de Deuteronômio e você vai perceber que aquilo ali é uma questão de tolerância de Deus, não uma ordenança de Deus. Ele não está de forma pontual, mostrando que é uma necessidade. Não, ele está mostrando a tolerância dele para com essa situação. Portanto, nem tudo que é comum é normal. A normalidade estabelecida pela sociedade não serve para um cristão. Como assim, pastor? Não é porque lá fora todo mundo divorcia que isso é normal. Nem tudo que é comum é normal. Na realidade, o nosso conjunto de valores é completamente oposto ao mundo. João diz, não ameis o mundo nem o que no mundo há. Nem tudo que é comum é normal. Analisemos um pouco sobre as principais causas do divórcio. Muitos cônjuges se queixam de problemas no relacionamento, problemas graves. Alguém diz assim, a melhor hora de tratar um problema conjugal é quando ele está pequeno. Não espere ele crescer para você tratá-lo. A melhor hora de tratar um problema conjugal é quando ele está pequeno. E aí a gente fica pensando nos sintomas e não trata as causas. Eu listei aqui 5 causas. 4 que normalmente conduzem à quinta. Eu vou falar de 5 causas que está conduzindo ao divórcio. Muito, é recorrente. Primeira causa, problema financeiro na família. Com a inserção da mulher no mercado de trabalho, as famílias deixaram de ter uma renda para terem 2 fontes, fonte de renda, para terem 2 fontes de renda. Com isso, a necessidade de prestação de contas fica cada vez mais diminuída.
Se eu sou uma fonte de renda, você é uma fonte de renda, então eu não preciso, o meu cônjuge é uma fonte de renda, então eu não preciso prestar conta. Cada um, assume uma parte aqui, pronto, e cuida da sua vida. E vai diminuindo a questão da prestação de contas. Não se conversa sobre finanças. Pais não conversam com filhos sobre finanças. É incrível. Até hoje, eu sou casado. E até hoje eu conheço a vida financeira dos meus pais. Conheço praticamente tudo que se passa com eles, em termos financeiros. E também eles conhecem o que se passa comigo em termos financeiros, com muito respeito. A falta de comunicação financeira tem gerado rompimentos conjugais. Ouvi um palestrante dizer algo outro dia: dinheiro não traz felicidade, mas a falta dele dá uma tristeza danada. Tem muitos casais que não suportam viver juntos por causa da falta de maestria, da falta de administração dos cônjuges. E aí vira moeda, tem aqueles que é a única fonte de renda da família. E já que eu sou a fonte de renda da família, ninguém precisa saber. Eu cuido, eu administro, eu pago, eu faço, eu realizo. Queridos, Provérbios 10:4, 14:1, Romanos 13:8, são questões que nos remetem à administração. O homem diligente enriquecerá. A mulher sábia edifica o lar. O último capítulo de Provérbios é dedicado a uma mulher empreendedora, que cuida dos filhos, que cuida do marido, que tece, que vende, que negocia. É uma mulher empreendedora, é uma mulher que participa da vida econômica do lar. Por incrível que pareça, tem famílias que não têm orçamento. Não se sabe quanto entra, não se sabe quanto sai. Estão sempre endividados. Recentemente eu acompanhei a história de uma pessoa, escute bem, que estava devendo mais de 15 mil reais numa loja de roupa. E não tinha dinheiro para pagar. E continuava comprando. Agora pasmem, 15 mil reais numa loja de roupa. E aí quando a gente vai falar de administração financeira, a gente olha o sapato das irmãs. Mas é engraçado, né? É muito engraçado. Tem homem, irmão, que gasta tudo com pesca, com esporte, com roupa, com bicicleta, porque está na moda. E a gente põe só na conta das irmãs. Administração financeira é coisa que envolve os dois. Segunda causa que tem levado a inúmeros divórcios: tecnologia. Atualmente as redes sociais têm sido verdadeiros parasitas do casamento. Nós não temos tempo para conversar, nós não temos tempo para ir à escola dos filhos, nós não temos tempo para uma viagem recreativa, nós não temos tempo para sentar e comer juntos em família, mas nós temos tempo para navegar à vontade nas redes sociais. E por incrível que pareça, tem mulher que não conhece a senha do celular do marido. Você já viu aquele tipo de vídeo? O marido vai pescar, esquece o celular em casa, e quando ele percebe isso, ele sai com a canoa desesperada, correndo para casa, porque é questão de vida ou morte, ele tem que pegar esse celular. E biblicamente falando, Deus é luz. Se eu tenho em mim alguma coisa que eu preciso esconder, então eu não experimentei a plenitude da luz de Deus. Onde a luz está, não há trevas.
Outra coisa, tecnologia tem favorecido muito a pornografia. Irmão, é gritante o consumo de pornografia lá fora. Não, lá fora todo mundo sabe. Aqui, na igreja. E para quem não sabe, a pornografia é o ritual de iniciação da masturbação, da fornicação, do adultério, da pedofilia, da homossexualidade e da zoofilia e toda sorte de pecados sexuais. Não se engane, tem gente que está por perto aí e que sente atração por animais. Sente atração por pessoas do mesmo sexo. Sente atração por crianças. E eu só queria deixar um recado. Se você consome pornografia, você está em pecado. E se Jesus voltar hoje, eu não garanto você. Você não tem garantia da palavra. Porque a pornografia, ela enquadra nos pecados sexuais. Porneia. Segundo estudos, o número de homens abaixo de 40 anos que apresenta problemas de ordem sexual subiu de 2% e 3% para 35%. E razão, pornografia. Lá no mundo é assim, quando você vê dois homens falando, rapaz, eu tenho um negocinho para te mostrar. Vem cá para você ver. Pode desconfiar. E não se enganem, o consumo de pornografia por mulheres subiu. E sabe o que é interessante? É que a pornografia, ela objetifica o cônjuge. A pornografia torna o prazer em dor. A pornografia corrompe a pessoa. E atores e atrizes agora não estão restritos aos filmes. Eles têm perfis em redes sociais, que são acessados por crianças, por adolescentes e por jovens. Os nossos adolescentes estão crescendo com transtornos sexuais, por causa da pornografia. Pesquisas apontam que a pornografia exerce na nossa mente as mesmas reações provocadas pelas drogas. Causam dependência. Elas atuam quimicamente na nossa psique. E a pornografia acentua aquela pergunta. Qual? Pastor, dentro do quarto, vale tudo? Dentro do quarto para o casal, vale tudo? Não, não vale tudo. Eu respondo essa pergunta fazendo 3 perguntas. Primeira pergunta, tem consentimento? Segunda pergunta, agride o corpo do outro? Terceira pergunta, é natural? Porque se uma dessas não for respondida com sim, então não vale. Tem gente que quer trazer a prática de animais para dentro do seu quarto, tornando o cônjuge suscetível a doenças, a problemas emocionais, a problemas espirituais até. Dentro do quarto vale tudo? Não. Olhe para Romanos capítulo 1. Uma das denúncias de Paulo a respeito dos romanos é que as mulheres e os homens transformaram o uso natural. É lógico que ele está falando de outro aspecto, mas indiretamente ele está falando de algo natural sendo transformado em algo antinatural.
Então, quando eu trago para a minha cama, quando eu trago para o meu leito algo que viola o corpo do meu próximo, que não tem o consentimento do meu próximo, algo que é antinatural, então não serve para crente. Paulo diz assim, ó: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Eu posso fazer? Posso, está à minha disposição, eu faço. Agora, é lícito fazer? Opa, aí você já mudou a pergunta. Eu acompanhei a história de um marido viciado em pornografia. Viciado. Ele já não conseguia mais ter êxito nas relações íntimas com a sua esposa. Sabe o que ele fez? Como Deus o conduziu? Ele procurou a esposa. Primeiro ele orou. Segundo, ele procurou a esposa e falou para ela assim: eu preciso da sua ajuda, porque eu estou com um problema grave. Eu preciso da sua ajuda. A esposa falou: vamos conversar com o pastor? Pastor, eu preciso da sua ajuda. E como a Bíblia é verdadeira, aquele que confessa e deixa alcança misericórdia. Esse irmão foi completamente liberto. Deus restaurou a família dele. Agora tem gente que é assim, ó, converte, ele é viciado, e continua na igreja viciado. Você não vai ser liberto, meu filho. Você tem que confessar e deixar. Outra causa, relacionamento com a família. Sabe, queridos, tem cônjuges que não dá certo com o sogro, não dá certo com a sogra, não dá certo com os filhos, não dá certo com os parentes mais distantes, primos, tios, e vai ficando cada vez mais complicado. E aí procura a gente e fala: pastor, eu quero divorciar, porque eu não suporto minha família. Eu não suporto minha sogra, eu não suporto meu sogro, eu não suporto os meus tios, eu não suporto primos, não estou conseguindo lidar com filhos, eu não suporto minha família. Então vai alguns conselhos. Primeira coisa, se um casal quer ter tranquilidade em relação à família, primeira coisa, estabeleça independência financeira. Deixe o homem, seu pai, a sua mãe, unir-se à sua mulher, serão 2 em uma só carne. 2 em 1 já é difícil, imagina 5 em 1. E dependência financeira é saúde conjugal. Precisam colocar limites na defesa do outro. Se você quer colocar sua mãe contra a sua mulher, fala mal da sua mulher para a sua mãe. É a melhor forma. Quer colocar um pai contra o seu cônjuge, fala mal do cônjuge contra o pai. Porque o pai sempre vai ficar do lado do filho. Então valorize seu cônjuge para os pais. Você vai construir uma família saudável. Se comuniquem com respeito. Cuidado, não deixe família ser causa de divórcio. Incompatibilidade de gênero. Incompatibilidade. Por que você vai divorciar, pastor? Incompatibilidade de gênero. Chega, dói os ouvidos. Há casais que deram certo, apesar de terem tudo para dar errado. E há casais que tinham tudo para dar errado e deram certo. Aí você me pergunta, por quê? Por causa da atitude dos dois. Personalidade é um conjunto de características básicas de um indivíduo que difere do outro. Temperamento é algo que difere um do outro. Então, não dá para colocar 2 pessoas com personalidades distintas, com temperamentos distintos, e essas pessoas estarem iguais em tudo. Não existe isso. Então, algum tipo de divergência, de incompatibilidade, vai haver. Então, casamento, gente, tem mais a ver com as escolhas que eu tomo diariamente do que outras razões. Tem gente que pensa que casar
é uma escolha que você faz no namoro. Não, casar é uma escolha que você faz todo dia. Quando vem uma imagem pornográfica e eu simplesmente ignoro, passo para outra página, eu escolhi minha mulher. Quando tem alguém atraente passando na minha frente e eu simplesmente ignoro, eu escolhi minha mulher. Quando eu falo bem do meu cônjuge, para minha família ou para quem quer que seja, eu escolhi minha mulher. Outro dia eu ouvi alguém dizer assim, se eu ficar sem meu cônjuge, até que vai. Mas se tirar a minha cachorrinha, aí eu não sei o que eu faço. Mexer com ela, com ele, pode mexer, mas meu cachorro não, isso aí não. Isso é mais importante do que tudo nessa vida. Você precisa, quando eu escolho o meu cônjuge, na verdade, Deus vem antes do cônjuge. O cônjuge vem antes dos filhos. Os filhos vêm antes dos negócios. Então, quando eu escolho, grave isso, casamento é uma escolha. É uma escolha que você faz todos os dias. Todos os dias. Quando eu tiro tempo para estar com a minha mulher, é uma escolha que eu estou fazendo. Eu estou escolhendo ela de novo. Todos os dias, todos os dias. Quando alguém me faz uma proposta indecente e eu digo não, eu escolhi minha mulher. Casamento é uma questão de escolha que você faz. E alguém disse assim, qualquer casamento pode dar certo, se os dois estiverem dispostos a mudar. Qualquer pode dar certo, se os dois estiverem dispostos a mudar. Você está disposto a mudar? Ela está disposta a mudar? Então, o casamento vai dar certo. Quinto motivo, eu falei da incompatibilidade. E a incompatibilidade, você precisa de lembrar do que Paulo escreveu aos Efésios. Façam tudo por humildade. Cada um considere o outro superior a si mesmo. Quando eu estou dizendo, vou divorciar por incompatibilidade, eu estou dizendo, vou divorciar porque o egoísmo fala muito forte em mim. Tão forte que eu não estou conseguindo ceder. Infidelidade conjugal. Jesus afirmou, qualquer que repudiar, e eu insisto nisso aqui, porque eu não tenho medo de dizer, sua mulher, por qualquer motivo, não sendo por prostituição e casar com outra, comete adultério, porneia, encerrar o casamento. Então, de maneira sutil, o diabo está entrando. Preste atenção no que eu vou dizer. Já é consentimento de muitos casais trazer para o ato conjugal um terceiro para quebrar o gelo. Vamos fazer um negócio diferente aqui? Vamos chamar outro para fazer parte disso. Já é prática por aí a alternação de pares. Casais que se conhecem e combinam. Eu fico com sua esposa, tarará, e troca os pares. E aí, Paulo vem dizendo aos Coríntios, capítulo 6 e 18. É a resposta para essa prática. Fugir da prostituição. Por quê? Porque todo pecado cometido é fora do corpo. Mas a prostituição é um pecado contra o corpo. Contra o próprio corpo. E vocês não sabem, vocês são templo do Espírito Santo que habita em vós. Eu preciso de preservar meu corpo, porque o próprio Espírito de Deus habita nesse corpo. Então eu não posso chamar alguém alheio a isso aqui, porque dois em uma só carne, biblicamente, o auge desse verso fala da unidade física. Dois em uma só carne. Unidade física. Não é três em uma só carne. Então é importante, a porneia, o adultério, não começa de qualquer lugar. A Bíblia diz, Mateus fala disso, que os furtos, roubos
e pecados de todas as sortes, nasce do coração do homem, inclusive a prostituição. Então a prostituição, o desejo de trair o cônjuge, sai de dentro do coração. É impossível manter um casamento firme e ativo com porneia dentro do coração, o desejo de adultério. Aí o salmista vem dizendo assim, ó, Deus, eu escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. Você quer evitar a porneia? Põe palavra no teu coração. Não tem o culto doméstico aí todas as semanas circulando nas redes sociais, sugestões de culto? Põe palavra no seu coração. Agora, qual é a posição bíblica em relação ao divórcio? Vamos acompanhar direto na Bíblia comigo? Mateus capítulo 19. Abre aí, vamos lá. Vamos acompanhar esse negócio aqui direto na Bíblia mesmo. Vamos ler alguns textos agora. Capítulo 19, verso 3. Então chegaram ao pé dele os fariseus, tentando e dizendo-lhe, é lícito ao homem repudiar sua mulher por qualquer motivo? O que significa aqui, irmãos? Que naquela época já acontecia divórcio por qualquer motivo. Isso não é coisa de hoje. Já estava havendo lá. Era um enfrentamento de Jesus. Jesus, convém repudiar por qualquer motivo? Porque é um problema lá daquela época, não é de hoje. Agora olha o verso 8. Disse-lhe ele, Moisés, por causa da dureza do vosso coração, permitiu repudiar vossas mulheres, mas no princípio não era assim. Queridos, o que ele quer dizer aqui, ó? Dureza no original quer dizer árido, seco, resistente, empedernido. É por causa da sequidão, da dureza, da firmeza, do lado irredutível do coração de vocês que Moisés concedeu isso. Mas o ideal de Deus, mesmo no caso do adultério, não é o divórcio. Pastor, eu pequei contra a minha mulher, contra o meu marido. Pois é, primeira alternativa, busquem se reconciliar. Mas eu tenho direito. Não, o direito vem por causa da dureza do coração. O ideal de Deus é a reconciliação. E aí Paulo escreve aos Coríntios dizendo assim, ó, o amor tudo sofre, tudo espera, tudo suporta. Se você sente que vai conseguir suportar, que você vai conseguir resistir, o ideal é isso, o perdão, libere o perdão. Olha o que Jesus está dizendo aqui no verso 11. Ele deu a carta, ele concedeu isso, olha mais o final do verso. Mas ao princípio não foi assim. Ou seja, não é o ideal primeiro de Deus. No verso de número 9. Eu vos digo, porém, que qualquer que repudiar sua mulher, não sendo por causa de fornicação, algumas versões diz prostituição, e casar com outra comete adultério, e o que casar com a repudiada também comete adultério. Relações sexuais ilícitas em outra versão. Então, queridos, a expressão aqui, ó, dois em uma só carne, tratada no texto, ela significa o quê? Uma presença de fatores mentais, morais, espirituais e, sobretudo, físicos. Então, quando Jesus diz, você se divorciar por qualquer maneira, vai estar em adultério, os discípulos se aproximaram e falaram assim, mas Senhor, vem cá, então é melhor ficar solteiro, sozinho. Aí Jesus fala outra coisa, acompanha o texto comigo. Verso 12. Porque há eunucos, ou seja, existem celibatários que nasceram do ventre com algum problema de ordem sexual e não podem
desfrutar desta oportunidade. Há eunucos que foram castrados pelos homens, a exemplo daqueles que cuidavam dos haréns dos reis. Pessoas que foram submetidos por qualquer motivo a cirurgias, a intervenção humana. E há outros que se castraram a si mesmos por causa do reino dos céus. Ou seja, aqueles que optaram por uma vida de devoção, de separação total a Deus, a ponto de não querer se envolver com as questões matrimoniais. Aí olha o que Jesus responde: quem pode receber isto, receba-o. Outras versões diz, nem todos podem receber. Por quê? Porque assim, Jesus então convém não casar de novo, mas ficar sozinho. Jesus diz, mas nem todo mundo consegue isso. Na realidade, são raras exceções. Porque uma pessoa plenamente saudável, ela tem o funcionamento hormonal, sexual, positivo, correto, perfeito. Ela vai ter as suas complicações, e Paulo disse, inclusive, para que você não tenha paixões, complicações, sede até, então para que você não tenha essas complicações na carne, case. Nem todo mundo pode se utilizar desse voto. Para abrasar, casa. Aí alguém fala, mas pastor, aí a porta ficou estreita. Porque eu posso entrar por tanta coisa, eu posso casar por conveniência, eu posso casar interessado no dinheiro do cônjuge, eu posso casar porque meu pai me influenciou, minha mãe me influenciou, eu posso casar por isso, por aquilo, mas para divorciar é tão complicado assim? É. A Bíblia não dá margem para divórcio fora disso. Por isso que a gente está preocupado em ensinar. Porque senão daqui a pouco a gente prega uma coisa e nós estamos desconstruindo tudo que pregamos. Mantendo a Bíblia aberta, eu queria que você lesse um texto comigo, lá no Antigo Testamento, que está no livro do profeta Malaquias. Malaquias, no capítulo 2. Versículo 16. Acompanhe esse texto. Porque o Senhor, o Deus de Israel, diz que aborrece o repúdio e aquele que encobre a violência com a sua roupa. E assim o texto segue. Veja que Deus está comparando o repúdio com violência. Por que Deus abomina tanto o divórcio, que é o repúdio? Irmãos, observe bem. Quando nos casamos, automaticamente acontece ligação emocional, acontece conexão física, acontece conexão das famílias. Existem famílias que nunca se falaram, mas por causa do casamento dos filhos, elas se conectam. Arranjos econômicos, sem contar o profícuo sentido espiritual. Então, quando você rompe um casamento, olha o tanto de filamentos que estão ligados. Emocionais, famílias que se conheceram, filhos que nasceram, situações econômicas, patrimônio construído junto. Olha o tanto de coisa que vai romper. Quando isso rompe, automaticamente acontece um desequilíbrio social. Filho vai ter baixo desempenho na escola. Empresas vão ter baixa no faturamento, no faturamento líquido, no faturamento bruto, por causa da baixa do desenvolvimento de um funcionário que acabou de divorciar. Veja que o divórcio ele provoca um desequilíbrio na igreja. Então ele é um desligamento violento. Deus diz, eu odeio isso. Se tem um negócio que Deus odeia é divórcio. Porque quando o divórcio acontece, Satanás arromba com a sociedade.
Eu não posso passar para a próxima fase sem dizer isso aqui, ainda que com muito temor. Escute bem. Quem ocupa posição de liderança, quem ocupa função ministerial na obra de Deus, tem que ter um casamento sem mancha. Quem não tem casamento sem mancha não está à altura de ensinar. Paulo diz a Timóteo, que o bispo seja marido de uma só mulher. Que o bispo, ou que o pastor, que o líder espiritual, e líder de departamento, pessoas que exercem influência na igreja, que esse tipo de gente governe bem a sua casa. Cuide bem da sua esposa. Porque se não governa bem a sua casa e não cuida da esposa, com que autoridade vai cuidar da esposa dos outros? Da esposa do próprio Deus, da igreja de Deus. A Bíblia diz assim, Lucas 17:1, ai daqueles por meio dos quais vêm escândalos. É inevitável, ele vem. Mas ai daqueles por meio dos quais vêm os escândalos. Quem exerce função de liderança e está com o pé na pornografia, tem o pé na imoralidade, tem o pé no adultério, irmão, é cavar a própria cova com sentença pesada. Tiago diz assim, não fiquem ocupados com o negócio de ser mestres. Saiba de uma coisa, haverá juízo mais pesado para os mestres. Ou seja, porque eles estão conscientes e ainda ensinam, haverá juízo mais pesado. Então, quando eu pego esse microfone e começo a falar com a igreja, irmão, eu subo para cá debaixo de oração, eu desço daqui debaixo de oração e falo, Jesus, tem misericórdia da minha alma. Porque eu não sou melhor do que você. Agora acompanhe comigo ainda lá em Mateus capítulo 19 para a gente fechar. Eu tenho aqui um minutinho para fechar. Apesar do assunto ser sério, mas eu sinto a presença de Deus aqui. Versículo de número 6. Assim não são mais dois, ou assim não são mais dois, mas uma só carne. A junção emocional, junção espiritual, junção física. Portanto, o que Deus ajuntou, não o separe o homem. Repare que o texto não está dizendo, portanto, quem Deus juntou. Não, o texto está dizendo, portanto, o que Deus juntou. Por que o texto fala o que Deus juntou? Porque está falando das relações matrimoniais. Não é da pessoa propriamente dita. É das relações matrimoniais. Então, o que Deus juntou, o projeto do casamento que Deus juntou, não separe o homem. A forma de manter isso é trazer Deus para o casamento. Não foi Deus que instituiu o casamento? Então eu tenho que trazer Deus para o meu casamento. Sabe, desfrute, traga Deus para o centro do seu casamento. Não seja o seu casamento separador daquilo que Deus juntou. Eu, com muito temor e com muita alegria, queria pedir você para ficar de pé agora. Eu tenho aqui 2 minutinhos. Eu queria orar pelos casais. Hebreus 13:4 diz que o leito, que ele seja venerado, o leito sem mácula seja venerado entre todos. Sabe o que é essa palavra leito no original grego? É coito, coito. Que o coito, que a relação conjugal seja conservada sem adultério, sem mácula.
E não se esqueça, irmãos, existe ex-marido, existe ex-esposa, mas não existe ex-filhos. Os filhos são filhos. E eu encerro isso aqui dizendo o seguinte: bem-aventurado é aquele que teme o Senhor e anda nos seus caminhos. Ele vai comer do trabalho das suas mãos, feliz serás e te irá bem. A tua mulher será como a videira frutífera aos lados da tua casa, os teus filhos como plantas de oliveira à roda da tua mesa. Eis que assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. Sabe, esse é o texto que profeticamente eu ministro, vai definir a sua casa, vai definir seu casamento, vai definir seu relacionamento. Sabe, se você estiver próximo do seu cônjuge aí, vamos orar junto agora, para Deus guardar nosso casamento, para Deus guardar nossa casa, para Deus guardar nossa família. Nós vamos ter o prazer de dizer: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Você pode orar? Senhor Deus, nós celebramos o Teu nome nesta noite. Estamos sendo ministrados com esta palavra, admoestados, alertados sobre um mal que está combatendo a sociedade e até afligido a igreja. Senhor, venha nos guardar, venha nos livrar. Queremos ser sábios, inteligentes, vigilantes. Queremos construir a nossa casa no temor do Senhor, na prudência, na valorização da palavra de Deus. Que o nosso leito seja sem mácula, que o nosso ministério seja perfeito, que a nossa família seja protegida pela potente mão do Senhor. Oh, Pai querido, eu ministro uma bênção especial sobre a igreja de Séries. Eu ministro a retirada dos demônios que estão afligindo muitos casais. Quem sabe, Deus, alianças estão perto, próximas de se romper, mas eu ministro uma restauração da sua parte nesta noite, para a glória do nome do Senhor. Em nome de Jesus, nós te louvamos, nós te agradecemos. Amém, amém.